A Vida Além do Véu, Reverendo George Vale Owen, quinta-feira, 6 de dezembro de 1917. O que já escrevemos, amigo, escrevemos resumidamente, sem expansividade, pois não era possível dizer-lhe tudo, mesmo daquilo que devíamos, porque serviria somente para fazer a maior carga. E também prestaria um desserviço por não deixar espaço suficiente a você para exercitar sua própria mente e penetrar no significado real das coisas. Nós damos a você um milho suficiente para fazer seu bolo. Se ao comê-lo achar gostoso, então plante mais milho para você. Debulhe, moa, misture, quanto mais retiver do que assim obtiver, maior será o benefício a si e aos outros que lerem o que escrevemos. Portanto, as próximas palavras, quando dissemos que o casamento era o ponto de retorno do ciclo evolutivo do ser, falamos da matéria em geral, não em particular. Agora vamos detalhar mais especificamente e falaremos do resultado do casamento, a unidade humana, macho ou fêmea, conforme seja o caso. Ela nasceu, você perceberá, de um quadruplo elemento. Há o elemento macho e fêmea do Senhor, e também o fêmeo e macho da Senhora. No pai, a expressão dominante é a da masculinidade, da mãe a da feminilidade. Pela incorporação desses quatro elementos, ou ainda quatro aspectos de um elemento, ou mais proximamente, ainda estes dois aspectos e dois outros subaspectos de uma única coisa. Na única pessoa emanada, há primeiro multiplicadas e então unificadas novamente. Algumas dessas variações que são a expressão externa do mais íntimo princípio do sexo. Assim ele começa a viver sua própria vida, esta criança de eternidades passadas, e para olhar em direção às eternidades futuras. Você está esperando que falemos do batismo e seu complemento, a imposição de mãos. Libere sua mente, amigo, e deixe-nos seguir de nosso jeito com você. Com sua licença satisfatória, talvez consigamos ajudá-los melhor do que faríamos se você decidisse o curso em que devemos navegar. Nós já temos a nossa carta detalhada e pronta, portanto escreva o que lhe dissemos e não vá tendo ideias em sua mente a respeito do que teremos esta noite ou amanhã. Desejamos que sua mente esteja livre para que possamos não ter premonitórios a circundar, nem estreitos para desbravarmos precariamente em nosso caminho. Deveremos fazer melhor do nosso próprio caminho e não tão bem o seu. Pergunta. Desculpe, sim, certamente eu estava esperando que falasse em seguida do batismo. Parece estar um pouco erráticos em sua ordem de sacramento, sagrada comunhão, aí o casamento. Bem, Senhor, qual será o próximo, por favor? Resposta. O sacramento da morte, amigo. O que surpreende? Bem, o que seria de sua vida sem surpresa, já que elas são como as estações do ano e servem para enfatizar o fato de que a inércia não é progressiva. Progressão é um dos grandes objetos do universo de Deus. Vocês não deveriam dar este nome para a morte, mas olhamos para o nascimento e para a morte como sendo ambos sacramentos muito reais. Se o casamento for chamado da forma certa, então o nascimento segue naturalmente no mesmo grupo, e a morte é apenas o nascimento progredido até a consumação. No nascimento, a criança sai da escuridão em direção à luz do sol. Na morte, a criança nasce para a luz dos céus de Deus, nem mais nem menos. No nascimento, a criança é libertada no império de Deus. No nascimento, a criança é libertada no império de Deus. No batismo, é incorporada ao reino dos filhos de Deus. Pela morte, ele é feito livre destes reinos para os quais ele foi treinado para servir, naquela parte do reino que é a terra. No nascimento, ele se torna um homem. No batismo, ele percebe sua masculinidade ao tomar este serviço, a bandeira de seu rei. Pela morte, vai em direção a um serviço mais amplo. Aqueles que fizerem bem, como veteranos testados, e tidos como os leais e bons, aqueles que fizeram melhor, como oficiais para comandar, e aqueles que fizeram muito bem, como senhores para governar. A morte, portanto, nada encerra, apenas carrega adiante o que foi iniciado, e enquanto permanece entre a fase terrestre de vida e a vida das esferas, é uma coisa sagrada, entesourando uma transação mesclada de ambos, e como um sacramento, como nós usamos e entendemos esta palavra. Então falamos do batismo. Finalmente, se não ficamos nisso, acredite-me, não é porque não entendemos seu grande momento na carreira de serviço do Cristo, mas é porque temos outras coisas a dizer-lhe que não ficamos naquilo que você entende melhor. Assim,
umas poucas palavras no sacramento da morte. Pararemos por esta vez, porque notamos que você tem outro trabalho para fazer. Quando o homem chega perto daquela hora em que deve mudar sua esfera, aí ocorre em seu ser um reagrupamento dos tais elementos que foram juntados e engendrados durante sua vida na Terra. Estes são as partículas residuais daquelas experiências através dos quais ele passou, de esperança, motivação e aspiração e amor e outras expressões de valor verdadeiro interiores do homem em si. Estas são dispersas na contabilidade de seu ser e são seu ambiente mesmo ausentes. Assim que a mudança aproxima, são todas puxadas e agrupadas em sua alma, e então esta alma é cuidadosamente puxada no envoltório material liberado, como sendo o corpo do homem para a próxima fase do progresso nos céus do Senhor. Mas a morte algumas vezes vem de um choque e numa fração de tempo, então a alma não está completa totalmente, estando cheia de saúde ou forte para seguir adiante. É necessário permanecer em processo progressivo, até que os mesmos elementos tenham sido agrupados no corpo, do corpo material e apropriadamente incorporados no corpo espiritual. Sem dúvida, até que isto seja bem feito e completamente, o homem não é bem nascido em espírito. É como um nascimento antes de ser completado o tempo na vida da terra, quando a criança é fraca e cresce apenas gradualmente, fortalecendo-se conforme puxa para si aquelas forças que lhe faltam quando veio a luz do sol. Alguns assim dissemos que a morte é um sacramento e indubitavelmente é muito sagrado. Alguns poucos de sua raça e mais do que você conhece, além disso, despiram-se de seus corpos na terra sem passar lentamente por esta desintegração que é a morte aos olhos dos homens. Mas o ato essencial é idêntico em ambos, é para que a morte tenha a hora justa na sua forma mais usual. Ele, que é Senhor da vida, não duvidou em passar daquela forma da vida para a vida eterna, e pela forma de sua morte ele mostrou que qualquer que seja a forma ou o valor aos olhos do homem, é um ato normal da jornada da humanidade, já que impulsiona em direção ao mais alto curso do rio da vida que vem do coração de Deus. Chegadas à vida espiritual e uma manifestação do Cristo vencedor. Sexta, 7 de dezembro de 1917. Fora da escuridão que paira sobre a esfera terrestre, é através do qual aqueles que vêm a você destes reinos mais brilhantes devem penetrar, emerge continuamente uma corrente de pessoas que passaram pelo vale do conflito, para estes planos de luz do sol e daquela paz que raramente é conhecida entre você na terra. Falamos agora não daqueles que falham em perceber seu elevado destino, mas daqueles que, esforçando-se em conhecer, sondam o significado de ser e de sua parte em relação nele, encaminharam sua vida no compromisso de seu amor. Estes souberam que sobre toda esta treva e além de toda a perplexidade do crepúsculo, o sol que brilha, o sol da integridade, da justiça e do amor. Então estes vêm para cá, algo preparados para corrigir aquilo que parecia ser errado, e confiança naqueles que ajudaram a guiar seus passos hesitantes para que não tropeçasse demais ou perdesse seu caminho na peregrinação para a cidade celeste. Isto com muita certeza, e ainda há poucos, ou realmente quase nenhum, que não levantam suas pálpebras de surpresa e assombraram-se pela grande beleza e serenidade que estão para sua imaginação, assim como uma pessoa viva está para o quadro que em um retrato plano de luz e sombra esforça-se em vão para transmitir a vida pulsante do original. Pergunta. Sim, posso bem acreditar tudo isso, líder. É assim que é chamado. Kathleen contou-me. Mas poderia, por favor, dar-me um exemplo disto? Quero dizer algo individual e definido. Resposta. Dentre tantos, é difícil escolher. Assim contaremos a você de um destes que vieram para cá recentemente. Não é das obrigações do nosso grupo no atual estágio ir próximo à fronteira e trazer aqueles que vêm em direção aos seus próprios lugares. Mas estamos sempre em contato com aqueles cujo trabalho é fazer isto, e sua experiência deve ser trazida para nós. Era um jovem que veio através da parede bem recentemente e estava deitado no gramado ao lado da estrada. Pergunta.
Poderia explicar o que quer dizer com parede? Resposta. Em seu reino material, uma parede é, diremos, de pedra ou tijolos. A pedra, com a qual a parede é construída, não é sólida no sentido de estar absolutamente coagulada. Cada partícula de que a pedra é feita está em movimento, como sua ciência apenas recentemente descobriu. E as próprias partículas também são constituídas de movimento mais denso que o éter, que é como chamam o elemento no qual elas flutuam. O movimento é consequência da vontade. A vontade é posta em ação pela personalidade. Ela, portanto, resulta nisso. Considerando-se inversamente, uma pessoa ou um grupo de pessoas concentram sua vontade no éter, que é colocado em vibração. E desta vibração são resultantes partículas. Isso também pela operação da vontade de outros grupos. Hierarquia, se quiser. Adicionarão a informação mais ou menos densa e o resultado será água, ou pedra ou madeira. Todas as espécies de matéria, portanto, são apenas uma manifestação externa de personalidade, variam em composição e densidade, de acordo com o tipo de personalidade. Atuando sozinho ou em conjunto, com o exercício contínuo da força de vontade, produz a manifestação que seja apropriada para a sua classe. Aqui se obtém um sistema de lei operativa muito parecido com este, que detalhamos como o obtido entre os reinos espirituais e a sua contabilidade de matéria. A parede da qual falamos é produzida e sustentada na posição pela força de vontade residente e operativa na esfera da Terra. É encontrado neste lado pelo poder de vontade apropriado e operativo nas esferas acima da Terra, sendo batida, torna-se condensada e soldada numa parede de uma densidade de uma substância quase apalpáveis por nós que somos de natureza mais sensitiva e refinada, mas que a vocês, encarnados em corpos de substância mais bruta, é perceptível somente como um estado mental de densidade impenetrável, e na qual falam como se for uma nuvem de perplexidade ou treva espiritual ou algo parecido. Quando dissemos que é produzido pelas vontades de vocês da Terra, falamos no sentido literal da faculdade criativa do espírito. Todo espírito é criativo, vocês na carne são espíritos, como cada um sendo o ponto focal do espírito universal, assim como nós. Esta nuvem de vapor, portanto, que vem contra nossa fronteira vinda da Terra, é criação espiritual, na mesma forma que estas que provêm contra ela continuamente, vindas destes reinos mais elevados, mantendo-a constantemente no lugar. Não é uma diferença de natureza ou de espécie, somente de grau. É o encontro do mais alto e o mais baixo nesta extensão, conforme uma ou outra sobe ou desce em intensidade. Assim é produzida a parede em nossa direção, ou empurrada em direção à Terra, mas seu lugar é quase constante, nunca é encontrado distante do seu lugar principal. Você nos determinou uma tarefa, amigo. Ao fazer sua pergunta, seria para dizer-lhe, nas palavras da Terra, sobre um destes temas que ainda estão distantes de sua ciência, conforme você entende o termo entre vocês hoje em dia. Algum dia, quando sua ciência tiver ampliado suas fronteiras para mais adiante, alguns de vocês serão capazes, talvez, com palavras mais familiares a você pelo uso, tornar conhecido mais facilmente aquilo que temos encontrado dificuldade em demonstrar. Pergunta. Penso que peguei um desvio do assunto. Obrigado pelo seu esforço de qualquer maneira. Resposta. Assim acharam deitado na relva, próximo ao portal, através do qual ele entrara, suspenso por aqueles que o trouxeram até aqui. Logo abriu seus olhos e olhou em torno de si com muito espanto, e quando acostumou seus olhos à nova luz, tornou-se capaz de ver aqueles que vieram para guiá-lo no segundo estágio de sua jornada para sua nova casa. Sua primeira pergunta foi bem pitoresca, e ele perguntou-lhes: por favor, o que foi feito de meu equipamento? Perdi. Um deles, que guiava os outros, respondeu: sim, meu menino, temo que sim, mas neste lugar podemos dar-lhe outro equipamento, e melhor. Ele estava quase respondendo quando percebeu o aspecto da paisagem e disse: mas quem me trouxe até aqui? Não me lembro deste país. Não é parecido com o que eu estava quando fui abatido. Então arregalou os olhos e perguntou sussurrando: diga, senhor, parti para o outro lado? Foi o que aconteceu, meu menino, foi a resposta. Você partiu para o outro lado, mas não são muitos os que percebem o fato tão cedo. Nós observamos você todo o tempo, observamos você crescer em seu escritório, no seu campo de treinamento e no seu trabalho, no exército, até que foi abatido. E sabemos que tentou fazer o que sentia que era o certo. Nem sempre, mas no total você tomou o caminho mais alto. E agora mostraremos seu novo lar. Ficou em silêncio por um tempo e então disse: posso fazer perguntas ou é contra as regras? Não, faça suas perguntas. Nós estamos aqui para respondê-las.
Bem, então foi o senhor que veio a mim numa noite de sentinela e conversou comigo a respeito de partir para o outro lado. Não, não foi nenhum de nós daqui. Este está esperando por você ali um pouquinho mais adiante, nesta estrada. Se você for forte o bastante, vamos levá-lo até ele. Tente levantar-se e veja se pode andar. Ele levantou-se rapidamente e colocou-se em prontidão pelo hábito que formara, e o líder sorriu e disse: meu querido menino, tudo isso já passou. A disciplina aqui é bem diferente daquela que você conheceu lá. Conte conosco como os seus amigos e venha conosco agora. Serão dados comandos a você e você vai obedecê-los, mas por enquanto ainda não. Quando este tempo chegar, tais comandos serão dados por aqueles que são mais altos que nós. E você vai obedecê-los, não por medo e reprimenda, mas pela grandeza de seu amor. Ele simplesmente disse: obrigado, Senhor. Foi com eles à frente, ao longo da estrada, silencioso em profunda meditação naquilo que for dito. E na estranha beleza de sua nova vizinhança. Eles subiram a estrada e passaram sobre uma colina, no outro lado da qual estava um bosque de muitas árvores altas e belas, com flores nascendo à beira da estrada e muitos pássaros cantando com a folhagem verde e dourada. E ali no montículo estava sentado outro jovem que se levantou e aproximou-se. Ele veio em direção ao grupo e dirigiu-se ao jovem soldado. Colocou seu braço sobre os seus ombros e andou no seu lado em silêncio, outro estando em silêncio também. Repentinamente o jovem soldado parou e, tirando a arma do outro, virou-se e olhou intensamente para ele. Então um sorriso inundou sua face. Ele tomou suas duas mãos nas suas e disse: por que, Charlie? Quem teria pensado nisso então? Afinal de contas, você não administrou tudo. Não, Jockey, não administrei, graças a Deus. Fui para o outro lado naquela noite e posteriormente deixaram-me ir e ficar com você. Fui com você muito bem a todos os lugares e fiz o que pude para seu conforto. Então me disseram que logo você estaria vindo para cá. Bem, pensei que você deveria saber, e eu lembrei que você disse a mim quando tentou me tirar dali e levar-me de volta às fileiras novamente, depois que levei aquilo no pescoço. Então esperei que ficasse quieto por si mesmo, e então tentei tudo o que pude. Depois eu soube que eu tentara fazer você me ver e parcialmente ouvir o que eu disse sobre sua chegada a este lado. Assim, é chegando neste lado agora. Não é mais indo, não é? É o jeito da coisa, velho amigo. E agora posso agradecer-lhe pelo que tentou fazer por mim naquele dia. Assim, estes dois amigos seguiram adiante no resto. Diminuíram o passo, já que deveriam ser assim. E na linguagem familiar, como teria gostado de falar, fizeram articular sua amizade recíproca. Agora escolhemos este incidente em particular para mostrar-lhe várias coisas, entre elas esta: nenhum ato bondoso passa sem ser notado nestas esferas. Aquele que o pratica está sempre sendo agradecido aqui por aquele a quem o benefício foi feito. Aqueles que chegam ainda usam a linguagem, as maneiras terrenas de falar. Antes de vocês ficarem muito chocados em ouvir as frases forçadas que saem dos lábios dos realmente brilhantes espíritos, quando eles encontram pela primeira vez seus amigos da terra. Falar agora mais especialmente dos soldados que lutaram na guerra, como estes dois fizeram. Marcha aqui a certo passo com um mérito mais íntimo, e não é menos afetado também pela marcha da terra, ou pela educação da terra. Destes dois, aquele que cuidou do primeiro era um trabalhador antes de se alistar, e de ascendência pobre. O outro veio de uma família não pobre em bens materiais, e esteve por alguns anos no escritório de negócio, preparando-se para uma posição de responsabilidade na casa de seu tio. Seus respectivos status não contaram muito quando o primeiro levou o outro ferido para fora das trincheiras inimigas. Aqui não conta de maneira alguma. Então os realmente amigos encontraram-se aqui e iniciaram sua caminhada em frente, porque aqueles que têm fé em seus compromissos na terra são bem-vindos quando chegam até aqui, a estes campos de beleza e descanso, onde não é ouvido o som da guerra, onde não entram feridas ou dores, porque é o reino da paz, onde os cansados encontrarão refúgio dos problemas da terra, e onde há muita alegria de viver. Segunda, 10 de dezembro de 1917. Tais ocorrências como estas,
que lhe contamos da última vez não são raras nestes reinos, apesar de que possa parecer algo estranho ouvir descrever uma cena de campos de batalha da terra sendo reproduzida nestas paragens de calma e paz, mas é de pequenas coisas que a teia da vida decide. Aqui a vida é indubitavelmente vida. Aqueles dois amigos não são os únicos que assim se encontraram e tiveram a amizade antes mantida entre a pessoa dos negócios e o estresse dos esforços humanos, renovada nesses reinos brilhantes. Vamos então seguir adiante um pouco e contaremos a você de outro encontro, para esclarecer aqueles que habitam sobre a névoa que está entre nós e vocês, e através da qual, presentemente, sua curta visão não pode penetrar. Não será sempre assim, mas, por agora, até que seus olhos tornem-se mais acostumados, devemos nos esforçar nesta direção, para ajudá-los nos que vêm. Nós que vêm. Para ajudá-los no que vem. Há na segunda esfera da Terra uma casa onde aqueles que recentemente vieram para cá esperam por sua saída, para serem levados, cada qual com seu guia ao lugar que melhor estiver treinado para os primórdios de sua vida espiritual. É uma casa muito interessante de ser visitada, porque aqui são encontrados juntos muitos tipos variados de caráter, e alguns que, trazendo bons informes sobre suas provações terrenas, ainda não estão bem assentados nas convicções daqui ou daquelas necessárias para serem rapidamente classificados. Não note bem por falta de habilidade em algum setor por parte dos trabalhadores destes reinos, mas porque não é bom mudar nenhum recém-chegado em direção a uma rota definida, até que ele venha a conhecer a si próprio pleno e completamente, e onde está em falta, e onde excede, e do que se compõe seu caráter. Portanto, nesta casa eles descansam quietos, em companhia compatível por um tempo, até que extravasem um pouco da febre e da inquietação que trouxeram da terra, e sejam capazes de conduzirem a si mesmo seu ambiente com deliberação e mais certeza. Um de nosso grupo, não muito tempo atrás, foi a esta casa e viu um homem que chegou lá nesse estado. Na terra foram ministro de religião que lera algo do que vocês chamam de assuntos psíquicos e sobre a possibilidade de conversar um com o outro entre nós e vocês, como estamos fazendo agora. Mas ele não conseguia entender completamente e estava com medo de expor aquilo que em seu coração sabia ser verdadeiro e bom. Então ele fez o que muitos de seus companheiros estão fazendo, deixou o assunto de lado. Ele poderia encontrar outras formas de ajudar seus companheiros. Este fato poderia esperar pelo tempo em que fosse mais e mais amplamente entendido e aceito pelos homens. É aí que ele seria um dos pioneiros a proclamar o que sabia e não fugiria de seu dever naquela hora. Mas quando outros vieram a ele, perguntaram-lhe primeiramente se era possível falar com seus queridos que chegaram aqui, e em segundo lugar, se era da verdade de Deus fazer isso, ele expôs a mentalidade de sua crença cristã na santa comunhão, mas exortou-os a serem pacientes até que a igreja tenha testado e peneirado o assunto e emitisse uma conduta para aqueles que eram do rebanho. Enquanto ele esperava, eis que seu tempo na terra completou-se, e ele foi trazido para cá, a esta casa, onde deveria descansar um pouco, chegar a uma decisão sobre a qual atitude assumiria nos diversos assuntos de suas tendências e sobre o uso que fez de suas oportunidades. O trabalhador de quem falei. Pergunta: por que não me diz o nome dele e economiza palavras? Resposta: o nome não é o nome dele, meu amigo, pois o trabalhador é mulher. Vamos chamá-lo de Naine e servirá. Ela foi à casa e o encontrou andando numa alameda e em um bosque. Uma alameda verdejante, muito bela, com folhagens e flores e luzes e cores e sombras de matizes suaves, muito pacífica e silenciosa, naquele local solitária, pois ele queria estar só, porque precisava pensar mais claramente naquilo que tinha em mente. Ela foi até ele e ficou à sua frente. Ele inclinou-se e teria passado adiante, mas ela falou com ele, dizendo: meu amigo, foi a você que fui mandada para falar-lhe. E ele respondeu: quem a mandou a mim? O anjo que tem que responder ao nosso mestre sobre o seu trabalho em vida enquanto esteve na esfera terrestre, disse ela. Por que teria ele que responder por mim? Perguntou a ela. Certamente cada um deverá responder por sua própria vida e trabalho, não é assim? E ela disse: isto com certeza é assim, mas ainda mais, para sua tristeza, nós aqui sabemos que não é tudo, pois nada que você faz ou deixa de fazer termina em você, somente. Ele que o tinha a seu encargo esforçou-se, novamente o fez, para seu bem-estar, e em parte teve sucesso, mas não totalmente. E agora que o período terreno terminou para você, ele deve fazer a soma total de sua vida e responder pelo encargo que tinha sobre você, para a alegria dele e também para a tristeza dele. Isso não me parece muito justo em minha mente. Ele respondeu a ela:
Não é de minha ideia de justiça que outro possa sofrer pelas faltas de alguém. Nain disse. E ainda, isto é o que você pensa das pessoas lá. Isso foi o seu entendimento das coisas no Calvário. E você lhes passou isto. Nem tudo o que você disse foi verdadeiro. E mesmo assim, foi verdadeiro em parte. Porque nós compartilhamos a alegria quando o outro está alegre. E não o fazemos em sua tristeza? Pergunta. Isto o seu anjo faz por você agora. Ele está tentando alegre. Ele está tanto alegre quanto triste com você. Por favor, explique. Ele se alegra naquilo que você fez de bom trabalho na caridade, pois seu coração estava muito banhado de amor por Deus e pelo homem. Ele se entristece por você naquilo que você não realizou e que foi lhe ensinado que feito por você no Calvário. E que lhe foi ensinado que foi feito por vocês no Calvário, porque você não estava querendo tornar-se desprezado pelos homens, nem ser diminuído com a desaprovação deles. Porque você valorizou o elogio dos homens mais que o elogio de Deus, e esperou ser capaz um dia de comprar mais barato sua recompensa por ter espargido luz sobre a escuridão. Quando a escuridão deveria começar a passar de noite para a aurora do dia que amanhecia. Mas você não viu sua fraqueza e falta de propósito valoroso e de força para sofrer vergonha e frieza. Que o tempo pela qual você esperava era o tempo em que sua ajuda não mais seria necessária, e a luta já teria sido vencida. Mas por outros de caráter mais forte, pois você permaneceu entre os observadores e ficou olhando a batalha em uma posição vantajosa. Enquanto aqueles outros brigavam e davam e tomavam golpes bons e fortes e lançavam-se na batalha, porque pela causa não deviam render-se àqueles que eram seus oponentes. Mas por que tudo isso, inquiriu? Qual é a razão de sua vinda até mim, afinal? Porque ele me mandou, disse ela. E porque ele também deveria vir a você, mas não é capaz, até que sua mente esteja mais clara de propósitos, e até que você tenha dominado e conhecido os variados elementos que construiu na sua vida da terra, em seus verdadeiros valores e avaliações. Entendo, pelo menos em parte, obrigado. Estive numa nuvem todo este tempo, vim para cá, longe dos outros, para tentar entender tudo isso melhor. Você disse algumas coisas realmente diretas para mim. Talvez acrescente algo a este serviço, dizendo-me o que devo fazer para começar. Esta é minha missão aqui e agora, é a única coisa que fui encarregada. Devia sondar sua mente, fazê-lo olhar para dentro de si, se mostrasse qualquer desejo de progresso. Devia dar-lhe uma mensagem. Isto lhe será agora mostrado, não muito cordialmente, entretanto. Essa é a minha mensagem de seu anjo guardião, que o espera para levá-lo, quando tiver treinado a si próprio um pouco mais. Você está requisitado para assumir um quarto num lar, o qual vou mostrar-lhe na primeira esfera. De lá você vai de tempo em tempo visitar o plano da terra e ajudar lá aqueles em comunhão com seus amigos daqui desta esfera de luz. E também ajudar confortando e encorajando os que estão nas esferas mais escuras, para que possam progredir para a luz e a paz de sua presença. Eles estão mesmo entre aqueles dos quais você foi ministro. Vários que estão tentando fazer este bom trabalho pelos angustiados e também dar e receber alegria através de sua conversa com eles, seus queridos daqui. Eles esperavam por sua liderança neste tema e você não teve coragem de fazê-lo. Vá e ajude-os agora. E quando for capaz de fazê-los conhecer a sua personalidade, desdiga o que uma vez disse, ou diga-lhes que faltou-lhe coragem para contar a eles do fato. Nisto talvez lhe pareça alguma vergonha, mas eles terão muita alegria e lidarão com você muito bondosamente. Porque já sentiram a fragrância do amor dos reinos mais altos e mais brilhantes que este no qual você esteve descansando. Mas ainda a escolha é sua, ou vá ou não vá, conforme seja a inclinação de seu coração. Ele permaneceu com a cabeça inclinada, silencioso por um longo tempo, enquanto Nain esperava. Ele travou sua batalha, não era pequena para ele. E então ele falou em tomar uma decisão, dizendo que pesaria sobre todas as suas atitudes e decidiria mais tarde. Assim sua antiga falha de hesitação e medo pousou sobre ele como uma manta e expulsou a liberdade em ir diante sempre que pudesse. E Nain retornou à sua esfera, mas não foi capaz de trazer de volta com ela a feliz resposta pela qual ela buscou. Pergunta: e o que ele fez? E que decisão chegou? Resposta:
Na última vez que eu ouvi sobre ele, ainda não tinha tomado decisão alguma. Todo este acontecimento é recente e ainda não está terminado. O terminado não poderá estar até que ele se decida por sua própria livre vontade de fazer o que deve fazer. Há muitos que visitam suas reuniões de comunhão, que são como ele, ou bem parecidos. Pergunta. Por reuniões de comunhão, o senhor quer dizer o serviço da Santa Comunhão ou sessões espíritas? Resposta. O que se a chamaremos de natureza semelhante? Verdadeiramente, na avaliação da Terra, elas são muito diferentes uma da outra. Mas nós aqui julgamos não pelos parâmetros da Terra. Aqueles que vão para uma ou para outra vão por um propósito idêntico, comunhão conosco e com o nosso Mestre, o Cristo. Isso nos é suficiente. Mas do nosso ministro está em sua mente, porque uma mulher foi mandada a uma missão destas. E para um ministro de teologia, para fazer raciocinar sobre sua conduta e trabalho de vida, responderemos o que notamos em sua mente. É muito simples a resposta. Ele, em seu começo de vida, teve uma irmãzinha de somente poucos anos. E ela morreu e passou para cá, enquanto ele ficou a crescer e a maturidade. Essa mulher era aquela pequena criança. Ela o amara muito, e se ele estivesse sintonizado às partes mais elevadas dele, ele a teria reconhecido novamente pela sua grande beleza e maturidade brilhante da feminilidade. Mas seus olhos estiveram fechados e sua visão obscurecida, e assim ela ficou desconhecida. Verdadeiramente, nós somos todos de uma família, agrupados por nós na alegria e na tristeza, e devemos beber o cálice forçosamente, mesmo como ele fez com seu copo cheio dos pecados do mundo, e o amor no mundo misturados, alegria e tristeza. Terça, 11 de dezembro de 1917. Quando chegamos para falar com você, como estamos fazendo, há entre nós e aquela esfera de nosso natural habitat, uma linha vital. Assim podemos chamá-los. É tomada algumas vezes em sua própria forma, mas é melhor valorizar qualquer trabalho que fazemos para a sua construção. Quando pela primeira vez descemos a estes reinos, tivemos forçadamente que fazer nossa descida de forma gradual. Tínhamos que viajar vagarosamente para baixo, de esfera em esfera, e à medida que chegávamos, evoluíamos em nós mesmos aquela condição de progresso do espírito, no espírito que fosse propícia às condições ambientais de cada esfera pela qual nossa jornada conduzia. Esta viagem para lá e para cá foi feita muitas vezes, e cada vez que foi feita, tornou-se mais fácil para nós nos reajustamentos em nossa constituição. E ficamos mais aptos a ir rapidamente de estado em estado do que nos foi possível da primeira vez. E agora podemos vir e ir quase que com a facilidade com que viajamos de um lugar a outro na esfera em que está a nossa habitação. Assim, aquilo de viajar de lá até você já não leva tempo, já que chegamos no instante pelo esforço de transposição, em vez de variados e repetidos esforços. Com quando nos aproximávamos, adaptando-nos em cada esfera, assim estabelecemos a linha vital, da qual falamos e a qual usamos ao descermos de lá e ao subirmos para lá, de tempo em tempo. Pergunta: qual é a sua esfera, por favor? Resposta: como Zabdiel numerou-as a você, a nossa é a 10ª. É aquela da qual ele, resumidamente, lhe contou. E da qual ele mais tarde partiu para a próxima de cima, na ordem. Poucos e não frequentemente vêm de qualquer esfera de mais alto grau para esta da Terra. É possível assim fazer. E acontece muitas vezes, se você contar as eras na soma delas. Mas quando acontece algum propósito, está direcionando tudo. E não é de nossa competência, nós que vivemos na 10ª esfera ou mais abaixo,
ou mais baixas entender tão bem para que sejamos escolhidos como mensageiros. Assim foi com Gabriel, que está na presença de Deus, pronto para cumprir sua ordem nos reinos celestes, tão longínquos quanto próximos. Mesmo que ele tenha vindo para as mais baixas regiões sobre a terra, foi apenas raramente. Agora, como é possível que venhamos a você e está no âmbito da sabedoria celeste também que outros de mais alto grau e estado venham a nós de vez em quando? É por um propósito bem semelhante, que é o que nos é dado saber, em nossa felicidade de servir nestas esferas de luz e glória, da maior glória e felicidade, do mais alto serviço e sabedoria para conhecer o máximo que está acima de nós em grande avanço, de força em força, de um estado a outro de maior sublimidade. Assim são dados a nós, assim como aqueles de vocês que receberão o benefício. Relances de nossa caminhada acima, assim não seremos estranhos nasquelas regiões adiante, as quais subimos sempre. E assim como a vocês, a nós é permitido de tempo em tempo visitar aquelas glórias mais elevadas por curto espaço de tempo, e voltando a contar aos nossos companheiros de como eles, nossos irmãos, estão naquelas esferas mais intensas à frente de nós. Assim é no único computo geral de Deus. O que está progredindo nas esferas abaixo deve servir naquelas de mais alto grau. E como você que aceita nossa missão de esclarecimento olha para frente desejando sua vida e seu caminho futuro, assim mesmo estando sintonizado ao estado que agora gozamos, nós também olhamos ainda mais para frente, para aqueles reinos que esperam por nós quando, pela graça e pelo nosso próprio esforço íntimo, enriquecemos a nós mesmos com aquelas qualidades que nos permitirão seguir adiante em nossa peregrinação. E assim chega desta maneira ao nosso conhecimento a vida dos reinos acima de nós, onde aqueles que habitam lá estão tão próximos ao Cristo e sua casa, que suas faces e formas são vistos como sendo a forma e as feições do próprio Cristo. Sobre estes reinos elevados e sublimes em seu silêncio de energia potencial, o Cristo move-se livremente, enquanto para nós, ele vem naquilo que lhe foi mostrado como forma presente. Naquela maneira também, ele é todo amor tanto quanto sei. E se assim é, então que sóis de esplendor deve ser seus olhos, e quanta glória rósea deve vir de seu vestuário ao olhar para aqueles que são menos que ele, para que fiquem pasmados perante a beleza de sua presença. Pergunta: já ouviu então, líder? Resposta: naquela forma sim, mas não em sua total bondade, como falei por último. Pergunta: mais de uma vez? Resposta: sim, amiga, em mais de uma esfera. Nesta forma, ele pode realmente penetrar também na terra, e lá ele é visto não raramente, mas ali somente pelas crianças ou por aqueles que levam em seu coração sua pureza infantil, ou aqueles que, em grande angústia, precisam muito dele. Pergunta: poderia contar-me uma destas ocasiões na qual o tenha visto, por favor? Resposta: vou contar-lhe a vez em que havia alguma movimentação numa esfera onde alguns iriam ser escolhidos e classificados, a esfera da qual falei na última vez, em que nós sentamos para escrever. Muitos haviam chegado lá, e a esfera estava repleta de muito trabalho e algum atordoamento. Os trabalhadores ali estavam com dificuldade em colocá-los, em saber como melhor ajudar os muitos que ainda não tinham sido classificados, e a mistura dos saudáveis com os doentios da multidão estava causando alguma rebelião entre eles, pois estavam se machucando e adoecendo facilmente, sentindo que não foram tratados com justiça e sabedoria. Isto não acontece com frequência, mas já soube de ter acontecido assim bem mais de uma vez. Repare, aqueles naquelas esferas não são maus, mas pessoas agradáveis. Não compreendiam totalmente. Em seus corações, sabiam que tudo estava sendo bem feito para eles, mas a confusa mistura de névoa e luz deixou-os com prevenção contra o entendimento. E mesmo quando não murmuravam abertamente, ainda assim estavam com o coração triste e faltava-lhes coragem para a tarefa de conhecerem a si próprios. Um trabalho difícil também, veja bem,
Para aqueles que negligenciaram o fato em sua vida da Terra, parece mais difícil chegar até aqui do que em sua esfera. Não seguirei adiante nisto agora. O anjo Senhor da colônia veio de sua casa e chamou a multidão. Eles vieram com suas faces tristes, muitos com seus olhares fixos ao chão, sem vontade de olhar para tanta beleza. Quando estavam reunidos diante do alto lance de escadas, na qual ele estava em pé, ao lado de fora do pórtico de sua moradia, ele lhes falou num tom de voz cálido e disse-lhe para que não fossem pobres de coração, pois alguém antes dele já ficara abatido como eles estavam agora, e ele venceu porque quando a névoa aparece entre eles e a face de seu pai, ele segurou e não caiu em descrença, e ainda assim chamaram de pai. Enquanto ele falava, um após o outro levantaram seus olhos para ele e viam sua majestade e seu brilho, pois ele era de uma esfera mais alta, e este que tinha a seu encargo esta colônia edifício. E gradualmente, enquanto falava gentilmente a eles com palavras de sabedoria penetrante, eles viram uma neblina começar a vir sobre ele e envolvê-lo, e ele vagarosamente pareceu se dissolver na nuvem de neblina, que condensando vestiu como um manto colocado sobre ele. Ao final quase não mais podiam vê-lo, mas eis que sobre suas pegadas do lugar onde estava começou a aparecer outra forma, a forma daquele de faces mais amorosa e de radiação mais brilhante que a dele. Apareceu ele mais brilhante, então emergiu às vistas de todos, tendo sua testa uma coroa de espinhos com gotas de sangue abaixo dela, e sobre seu peito como se tivesse acabado de cair. Mas conforme ele crescia em brilho, aqueles milhares de olhos cansados ganharam brilho e também difundiram-se na maravilha de sua imensa glória e amor. A coroa transformou-se numa outra de ouro e rubis, e as gotas em vermelho sobre seu peito ajuntaram-se num botão sobre seu ombro, para segurar seu manto no lugar. E a túnica que usava abaixo do manto cintilou com a luz dourada de sua radiação interior, o que a fazia brilhar em sua leveza. Como um prata fundido no brilho da luz do sol em sua textura. E sua face não posso descrevê-la, porque não é possível, com as suas palavras da terra, dizer mais do que a majestade do Redentor todo vitorioso estava ali. Sua fronte era a fronte de um Criador de mundos e cosmos, e ainda com a delicada beleza da fronte de uma mulher, onde o cabelo caía repartido no centro. A coroa falava da realeza, e mesmo assim não havia o orgulho de governar na suavidade de seu cabelo ondulado. E seus longos cílios acrescentavam ainda mais suavidade, enquanto seus olhos faziam com que nos inclinássemos diante de seu amor com reverência. Bem vagarosamente a visão dele fundiu-se à atmosfera, não digo que se tornou tenue, porque sentimos que ele se tornara mais e mais invisível à vista, sua forma ficando mais eterizada, enquanto o ar foi tornando-se mais e mais fortalecido com sua real presença. Então finalmente ele se foi de nossa visão, e onde ele havia estado mais uma vez vimos o anjo, o Senhor da colônia. Mas agora ele não estava mais em pé, mas com um joelho no chão e o seu corpo apoiado no outro, em suas mãos postas colocadas à frente de seu pé. Ele ainda estava imóvel, em êxtase, na comunhão, e o deixamos ali e fomos embora. Somente agora dávamos passadas mais leves com os corações elevados. Não estávamos mais cansados, mais prontos para a nossa tarefa. Qualquer uma que fosse. Ele não disse uma palavra enquanto olhávamos para ele, mas em nossos corações: estarei convosco por toda a eternidade, soava claramente, e assim fomos resolutos para nosso trabalho com grande contentamento. A vida além do véu, Reverendo George Vale Owen.